Senhoras e senhores, bom dia. Para continuarmos a programação, convidamos neste momento para a composição da mesa do quinto e último painel deste seminário, Sua Excelência, o senhor ministro Hugo Carlos Scheuermann, do Tribunal Superior do Trabalho. Os painelistas, Sua Excelência, a senhora desembargadora aposentada Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho Rafael Gustavo Palumbo, Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, a senhora Juíza de Direito Trícia Navarro Xavier Cabral, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Hugo Carlos Scheuermann. Bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento o ministro Aloísio Correia da Veiga, que é diretor da ENAMAT, pela realização deste evento. Agradeço também a Sua Excelência pelo honroso convite para presidir esse painel. Quero comentar também o Dr. Platon, que está aqui, como coordenador, né, desse evento. Eu quero fazer uma saudação especial aos caríssimos painelistas, desembargadora Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa, do TRT da 15ª Região, juiz Rafael Gustavo Palumbo, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, juíza Trícia Navarro Xavier Cabral, Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Cumprimento especial também a todos os participantes deste evento, aqueles que estão aqui no auditório e também os mais de 600 inscritos telepresencialmente. Creio que muitos estão presentes online. Este é o quinto painel do nosso seminário internacional sobre métodos consensuais de resolução de disputas, com o sugestivo slogan A Justiça do Trabalho a serviço da paz. O tema do nosso painel de hoje é sobre a conciliação na execução. E os painelistas, com certeza, foram escolhidos em face de sua especialidade e profundo conhecimento acerca do tema. Trarão grande contribuição para a reflexão sobre esse assunto que é palpitante. Porque a solução de conflitos e de processos na execução mostra-se muito relevante na medida em que registramos na Justiça do Trabalho, nesta fase processual, a execução, uma taxa de congestionamento na ordem de 70%. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, especialmente através da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, CNEET, que é coordenada com maestria pelo colega ministro Cláudio Brandão, tem procurado ampliar políticas de efetividade das decisões da Justiça do Trabalho. E um exemplo é a realização das semanas anuais de execução trabalhista. Este ano, em 2022, foi promovida a 12ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, nos dias 19 a 23 de setembro passado, que teve como referência a Copa do Mundo e o slogan na cara do gol, vire o jogo e finalize seu processo. Na abertura, o ministro Cláudio, com propriedade, disse que um processo finalizado em que os créditos da ação trabalhista não foi quitado é equivalente a um jogo parado, sem final definitivo. E nessa semana, do dia 19 a 23 de setembro, foram homologados mais de 15 mil acordos e o volume de conciliação realizados foi da ordem de R$ 462.977.917, registrando que em 2021 o volume tinha alcançado 408.700.000. Em 2020, 340.078.000, em ordem, então, crescente. Bem, não há dúvida
que temos que olvidar todos os esforços para a solução definitiva do processo. O que se dá com a efetividade da execução. E um instrumento importante é a conciliação nesta fase processual, que é o tema do nosso painel. E, sem mais delongas, eu vou dar a palavra àqueles que efetivamente vão abordar o tema, cuja ordem da fala será conforme a que consta na programação do evento. Nós, então, vamos iniciar com a desembargadora Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa, que é da 15ª Região. Sua Excelência, juíza do trabalho, foi admitida no 2º concurso de ingresso à magistratura da 15ª Região, em 1991. Depois de 4 anos e meio de atuação como fiscal de contribuições previdenciárias, cargo também guindado por concurso público de provas e títulos, desembargadora nomeada por merecimento em 2014, especialista em economia social e do trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Direito Processual Civil pela PUC-Camp, ocasião em que publicou o livro Mediação em Juízo, no qual se transformou a sua dissertação de mestrado. Doutora em Educação pela Unicamp, ocasião na qual defendeu a tese Formação de Magistrados do Trabalho após a Constituição de 1988. Foi diretora da Escola da Magistratura da 15ª Região, no biênio 2019-2020, onde presidiu a 5ª Turma e a 9ª Câmara, bem como a 3ª Sessão de Dissídios Individuais, que, entre outras competências, realiza análise e julgamento das ações decisórias. Implantou o Centro de Conciliação em 2º grau do TRT da 15ª Região, foi integrante por 2 biênios do NUPEMEC, há 5 gestões pelo 9º ano consecutivo é membro do Comitê Gestor da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, vinculado à Comissão de Acesso à Justiça, do mesmo órgão competente, para analisar e praticar a política nacional de conciliação, emitir pareceres em processos que discutam o tema e conferir o prêmio Conciliar é Legal. Em seus estudos, tem como interesse primordial o tema da execução e o da negociação, conciliação e mediação, tendo feito inúmeros cursos de formação de mediadores, entre eles no programa de negociação de Harvard Law School. É professora da Escola da Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, foi uma das desenvolvedoras do curso de mediação judicial voltada à área trabalhista, é instrutora da ENAMAT e de outras instituições de ensino. E, desde janeiro, quando obteve sua aposentadoria, é advogada, mediadora e consultora em negociação. Não é por acaso que a 15ª Região desponta como campeã em conciliação. Doutora Maria Inês, eu lhe passo a palavra. Claro, fica à vontade. Devidamente autorizada, e agradecendo as gentis palavras do ministro Hugo, em nome dele, cumprimento todos aqueles que estão nesta sala e todos aqueles que nos acompanham também de forma telepresencial. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito pelo ministro Aloísio e a organização do nosso capitão Platão, não é? E faço aqui, então, um registro de muita gratidão por estar novamente com vocês, depois de tanto tempo, não é, dessa pandemia, que nos impediu de estarmos juntos, que nos impediu de nos conectarmos com as pessoas, ficamos no telepresencial, mas o abraço afetivo faz muita falta. Então, estou muito honrada de estar nesse momento aqui com os senhores e me permitir abraçar a todos, não é? Apesar dos médicos dizerem que a pandemia ainda não acabou. Bom, começando aqui a minha fala, eu preciso, em primeiro lugar, compartilhar uma história. Eu ingressei, como disse o ministro, no 2º concurso da Justiça do Trabalho da 15ª Região em junho de 1990. Naquela época, não havia nenhum preparo para a carreira.
em escolas de magistratura, não havia regionalização, substituíamos ou auxiliávamos em toda a jurisdição do tribunal. Era uma loucura, gente. Nos primeiros 10 meses, eu andei 110 mil quilômetros com um carro. Tá? Era realmente... Nós carbonávamos 5 vias e datilografávamos as sentenças, ou seja, eu sou quase um ser em extinção, né? Mas era isso. E nós não tínhamos, nós que ingressamos jovens na magistratura, porque eu, então, apesar de eu já ter uma história do serviço público de 5 anos e um pouquinho, eu ingressei muito jovem na magistratura. E nós não tínhamos, então, nenhum preparo para o exercício da jurisdição. Essa era a verdade. O que nós juntávamos? Nós juntávamos um pouquinho, não é, do conhecimento adquirido para fazer o concurso público, não é? Um histórico, talvez, de sermos mais leitores, que é o que marca quem passa num concurso público, mais estudioso, mais... Mas eu, por exemplo, venho de uma família muito humilde. Então, se quer muito acesso à cultura, eu, então, tinha. Então, a gente juntava um certo preparo para a magistratura, mas um despreparo total para a vida. Isso hoje marca muito fortemente, e esse foi, inclusive, o meu estudo no doutorado, a forma como as escolas judiciais pautam os seus ensinamentos. Né? Nas escolas judiciais hoje, na ENAMAT, nós somos preparados para a carreira. E isso é fundamental. Por quê? Então, eu compartilho aqui com vocês algo que marcou muito a minha vida e a minha carreira. Porque, quando eu entrei na magistratura, uma das primeiras varas na qual eu fui trabalhar foi a vara de Araraquara. Araraquara, para quem não sabe, é a terra do sol. Primeiro, faz 40 graus quando está fresquinho, tá? A gente gruda na roupa. Eu não estava acostumada com aquilo. Segundo, só havia uma vara do trabalho na localidade e nenhuma na região. Então, nós fazíamos 40 audiências por dia. E, basicamente, o quê? De trabalho rural. E, lembra, não se aplicava a prescrição, não é? Então, o que era? Você fazia a instrução para 30 anos, para quanto tempo? Eram, assim, muito pesadas as pautas. E Araraquara, basicamente, era usina de cana-de-açúcar e trabalho na citricultura, porque lá nós temos uma das maiores usinas, uma das maiores empresas de suco de laranja, que é a Citrosuco. Então, a pauta era, basicamente, usina de cana-de-açúcar e citrosuco. Pois bem, um belo dia, me chegou a despacho um processo seguinte. Era um processo que já estava em execução há mais de 5 anos, um valor extremamente relevante, e me veio para homologação. Gente, eu tinha, assim, devia ter uns 3 meses de magistratura. Um total despreparo para a vida como magistrada, né? Era só assim, vontade de trabalhar, e eu pedia a Deus todo dia um pouquinho de bom senso, mas bobagem, uma atrás da outra, tá? Total despreparo para a vida. E me veio um processo para a homologação de um acordo em que a trabalhadora renunciava, era esses os termos da petição, a seu crédito de 30 anos, renunciava ao reconhecimento do vínculo de emprego. Tá? Eu levei aquele processo para o hotel, os hotéis, inclusive, eram muito singelos, a gente tinha que fazer tudo datilografado, eu levava uma máquina de escrever, inclusive, né? E levava os livros, porque não tinha o Google. E fiz lá um despacho que eu negava a homologação daquele acordo, porque, primeiro,
eu tenho até hoje um pouco dos termos desse despacho. Eu dizia o seguinte: olha, eu negava a homologação do acordo, afinal, porque o direito da trabalhadora era líquido e certo, a CPTPS deveria ser assinado, que decorria, inclusive, de interesse público. Na época, nós sequer discutíamos contribuições previdenciárias. Esse foi um tema que veio posteriormente. Então, à época, eu sequer ingressei nesse tema da necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias. Deveriam ser pagos os valores devidos, afinal, havia o trânsito em julgado da decisão. E eu achei a minha decisão, gente, no final da noite, linda, maravilhosa. Publiquei a decisão, intimei as pessoas. 3 dias depois, eu me deparo com alguém que chega no meio daquelas 40 audiências. A vara ficava... Não era vara, era junta de conciliação em julgamento. Assim, apinhada de gente, veio uma senhora que me lembra muito esse rosto que está na tela. Quantos anos vocês achariam que tem essa pessoa cujo rosto está na tela? Assim, ela parecia 90 anos, mais 95 anos. Gente, eu nunca vi uma pele tão craquelada, uma pessoa tão ressequida, tão magrinha, assim, extremamente idosa. E ela, o português, assim, não tinha uma frase correta em que as palavras fossem ou bem pronunciadas, porque hoje eu sei, mas como as pessoas comem muito pouco, a maxila das pessoas não se desenvolve. Então, elas sequer articulam adequadamente as palavras. E, naquele português dela, ela chegou para mim no meio da audiência e falou assim: a senhora pode parar? A senhora é a juíza? E eu, assim, estarrecida. Ela me perguntou se eu sabia das dificuldades que a vida tinha imposto para ela, mas, assim, naquele português dela, não é? Mas com muita, muita, muita reverência, muita educação. Ela interrompeu a audiência. Ela disse que precisava falar comigo naquele momento. Eu dei atenção para ela, eu pedi, porque estava mesmo ali, com testemunha na mesa, eu me lembro como se fosse hoje, e ela me perguntou, em alto e bom som, todos ouviram na sala, e se eu sabia quais eram as dificuldades que a vida tinha imposta a ela. E ela me disse: olha, eu sou aquela pessoa que a senhora não quis homologar o acordo, mas não é a senhora que vai me impedir de dormir na casa que eu vou ganhar com esse acordo, e mais, e eu vou pedir licença para contar isso, de me permitir sentar num vaso sanitário, onde eu nunca me sentei na vida, porque sempre as minhas necessidades... E era uma época que a gente não falava nem em banheiro químico, isso tudo precede. Não é a senhora que vai me impedir de tomar um banho quente e de me permitir sentar num vaso sanitário. Tudo isso com aquelas palavras dela. Aí, eu pedi o documento, porque eu não estava ligando as coisas. E, a hora que eu ouvi o nome dela, logicamente, me lembrei do que eu achava que tinha sido a minha belíssima decisão, não é? E vi mais que ela, no documento de identidade, tinha por volta de 45 anos. Há poucos dias, eu li um livro que se chama Travessia, em que o Eduardo Moreira relata exatamente isso. O que são as pessoas, e isso foi muito discutido, inclusive, agora na reforma da Previdência. O que são as pessoas que trabalham
na labuta da cana-de-açúcar. Pessoas que têm hidratação inadequada, não é? Comem muito menos calorias do que deveriam comer, tá? E, portanto, elas aparentam muito mais idade do que efetivamente têm. Mas, na humildade daquela pessoa, ela sabia exatamente o que ela queria, e ela sabia exatamente qual era o direito dela. Pedi às partes para que se levantassem da mesa de audiências, que ficassem ali do lado, conste em ata tudo o que ela tinha dito, muito tecnicamente, porque eu já tinha feito a decisão, né, já tinha publicado, homologuei o acordo, e ela, segundo consta, dormiu na casa que era o objeto do acordo naquela data, o que ela veio, inclusive, me relatar dias depois. Isso marcou a história da minha vida, assim, profundamente, tá? Por várias questões. Primeiro, porque uma decisão que eu tomei foi de nunca mais fazer nada sem ouvir as pessoas envolvidas no conflito. Tá? E isso marcou realmente a minha vida, marcou os meus estudos futuros. Eu vi, naquele momento, quanto eu era despreparada para a magistratura e fui correr atrás de estudar educação. Tá? Eu vi o quanto eu estava fazendo bobagem e que era muito importante, qualquer coisa que eu fosse fazer na vida, eu ouvi as pessoas envolvidas no conflito. E mais, eu vi que a sentença judicial não resolvia conflito nenhum, e não resolve conflito nenhum. Esses paradigmas marcaram a minha vida, marcaram a minha carreira, marcaram os meus estudos futuros, marcaram a minha atuação, marcam a minha atuação hoje. Tá? E esse aprendizado, gente, todo aprendizado é muito doído. O aprendizado que realmente nos ensina, né, ele precisa vincular cabeça e coração. Aquilo que não nos toca o coração, poucas vezes nos ensina. Bom, mas aí eu tive um outro aprendizado gigantesco, porque eu fui titular da primeira vara do trabalho de Campinas, quando ninguém queria a vara. E eu só descobri que eu tinha sido guindada à condição de titular da segunda vara mais antiga do Brasil, né, lá no fim da fila, quando eu cheguei lá e me deparei com uma execução que devia ter assim, autos físicos. Tá? O arquivo da vara tomava o prédio de todas as varas. Era 20 anos de execução parada, tá? Processos, muitas vezes, com valores depositados, com valores recursais depositados, e uma execução totalmente parada, além assim, de milhares de processos no conhecimento. Bom, estava explicado ali porque que eu, né? Você virava a lista de antiguidade de ponta cabeça, e eu fui guindada, então, à condição de titular da vara mais pesada que o Brasil tinha. Bom, foi, então, nesse momento, e também muito sofrimento, que eu me apaixonei por uma outra coisa, gestão judiciária, e também pela conciliação em execução, porque eram os dois caminhos que eu podia trilhar ali. Ou eu desistia daquilo, ou eu ia estudar um pouquinho como a gestão judiciária funcionava e pensar em resolver aquelas execuções e ir tirando paulatinamente aquelas execuções do arquivo e chamando as partes envolvidas naquele conflito. E assim eu fiz desde o primeiro dia que pisei na primeira vara do trabalho de Campinas. Bom, anos depois, instala-se o CNJ. Hoje, eu penso, e eu respeito muito essa questão, que este, e está aí, né, o relatório, a capa do relatório do Justiça em Números, com base em 2021, publicado agora em 2022, eu penso que este programa do CNJ nos auxilia extremamente com gestão judiciária.
Você não pode gerir aquilo que você não conhece. É simples assim. Não existe gestão sem você refletir acerca do que você está fazendo e sem você refletir o que precisa da sua atuação. Tá? Não adianta atuar naquilo que não é necessário. Tá? Então, eu respeito demais esse trabalho do CNJ e eu gostaria de trazer alguns dados desse trabalho para a gente... aliás, como fez o ministro Hugo, não é, na sua introdução, veja, nós temos um judiciário que recebe e que tem em andamento 77,3 milhões de processos em tramitação. Isso não tem paradigma no mundo. E, a cada ano, 10% de tudo que entra fica lá nesse estoque. Gente, o ano passado, em 2021, nós aumentamos esses números em 10%, em 11%, para ser mais criteriosa, né? Mas, veja, se a gente parasse tudo hoje, se não entrasse nenhum processo no Brasil, nós levaríamos, com a mesma produtividade que nós temos, que é alta, nós levaríamos 3 anos e meio para dar conta desse estoque de processos. Ou seja, nós temos um problema. Nós temos um problema gigante. Mas esse problema se maximiza quando a gente pensa na execução. Aí é que a coisa pega. Tá? Porque, veja, 54% desse estoque de processos está em execução. Tá? Então, veja, mais da metade de todos os processos que estão nas nossas varas está em execução. E, disso, 65% de todo o judiciário são as execuções fiscais. E essas não chegam a bom termos mesmo, porque elas já foram, no geral, cobradas administrativamente, tá? E é muito difícil que elas sejam quitadas. Entretanto, o segundo maior problema do judiciário é o seguinte, é a Justiça do Trabalho. 47,8% de todo o nosso estoque de processo encontra-se em execução. E, gente, nós somos muito ruins para executar. Mas nós somos, eu vou dar os motivos por que nós somos ruins para executar. E o que acontece? O acervo da nossa execução é simples assim, mais de 60% de todos os processos que iniciam em execução não chegam a bom termo. Eles vão para o arquivo sem que haja pagamento. Então, nós fazemos um esforço gigantesco, não é, para adjudicar uma decisão, e essa decisão simplesmente vai para o arquivo. Eu não sei o que é pior, é melhor nem ter a decisão. Porque aí você tem uma sensação, não é, de impunidade, de que ninguém efetiva nada, muito maior. Veja, tem alguém aqui da 11ª região? Segundo Justiça em Números, a 11ª região é a que melhor executa no Brasil. O índice dela de inadimplemento é só de 24%. Eu dou os parabéns, isso está lá no relatório de Justiça em Números. Gente, é simples assim, né? Nos nossos tribunais, e na 15ª região também, de cada 100 sentenças que a gente dá, 60 a gente joga no lixo. Tá? A gente joga junto, fora, o bebê com a água do banho, né? Porque ninguém executa nada. Mas isso tem, primeiro, uma questão econômica envolvida, e é isso que eu queria trazer para vocês. E, segundo, 2 questões muito importantes sociológicas envolvidas. A primeira questão econômica é a seguinte, de acordo com o IBGE, 48% das empresas brasileiras fecham em até 3 anos. E o principal motivo desse fechamento é o brasileiro não está
apto a gerir negócios. Isso é uma pesquisa, tá? Isso são dados. O segundo motivo são a alta taxa de impostos, 31%, de empresas fecham em face da alta taxa de impostos. O terceiro motivo é a alta competitividade, principalmente do mercado informal. Então, 29% das empresas fecham porque elas não conseguem competir com quem abriu informalmente. Tá? E terceiro, porque o dinheiro e linha de crédito no Brasil é muito caro. Tá? Vejam, se a empresa fecha em 3 anos, muito da nossa execução não é quitada, porque não há patrimônio para pagar. E, no geral, essas execuções são de verbas rescisórias. E não há o que fazer, porque a execução recai não sobre a pessoa do devedor, mas sobre o seu patrimônio. Então, é simples assim. Tá? Nós temos que encontrar um caminho para mudar a cara disso, e esse caminho existe. As outras duas questões... Deixa eu ver se eu ponho... Não, está tão pequeno, gente, que nem compensa. As duas outras questões sociológicas é a seguinte: é da natureza do brasileiro o descumprimento de ordem. Nós somos um povo que não cumpre ordem. Eu tenho um quadro aqui que é muito interessante, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Que pena, ele está difícil de ser visto, mas é assim. Nós somos um povo que atravessa a rua fora da faixa, e isso acontece com 70% das pessoas, que compra produto pirata, e isso acontece com 60% de todos nós, que estaciona em local proibido, que dirige depois de beber, que fuma em local não permitido, que faz barulho capaz de incomodar vizinhos, que joga lixo em local proibido, que usa documento falso e que oferta dinheiro para evitar ser multado. É isso. Essa é a nossa característica sociológica. Eu estive no Japão depois que eles vieram na Copa e fizeram a limpeza dos nossos estádios, né, gente? Entendeu? Você não vê ninguém atravessar fora da faixa. Ainda que você entre no metrô, e com filas e filas, ninguém sai da fila. E mais, a gente é empurrado para entrar dentro do metrô por alguém que tem luva, te pede licença, e vai te empurrando. Mas ninguém sai da fila. Tá? Então, essa não é a nossa característica como povo. Isso é uma característica nossa sociológica. Isso está muito bem explicado num livro que chama A Cabeça do Brasileiro, baseado em dados da pesquisa social brasileira do cientista político Alberto Carlos de Almeida. Recomendo essa leitura. A segunda questão sociológica é a seguinte. Vejam, a sentença, ela não resolve o conflito. Gente, ela longe está de resolver o conflito. E ela menos resolve o conflito, quanto mais nós criamos procedimentos na Justiça do Trabalho. Porque, veja, nós estamos cada dia mais fugindo do procedimento da oralidade. Nós não ouvimos as pessoas. Então, o que são hoje os autos de um processo? Tudo é contado pelo filtro do advogado, não é? Que põe lá o que ele quer. Se você pergunta para o reclamante, o senhor pedia dano moral? Ele fala, não, eu só queria 2 horas extra que não me pagaram, dona. Não é? Quer dizer, veja, mas lá a petição de A a Z, né? A linha, B linha, C linha, que não tem nada a ver com aquilo que, muitas vezes, e aí, veja, advogados seríssimos, eu tenho o maior respeito pela advocacia onde estou neste momento, mas a gente conhece as nossas petições A linha, B linha, C linha e 500 pedidos. A contestação, também, gente, é aquele samba, né? Dizendo nada com coisa nenhuma, negando tudo.
E a gente julga, no geral, pelo que dos autos consta, sem ouvir as partes envolvidas no litígio. Vocês acham que aquela sentença que alguém lê e, no geral, o nosso público não entende as nossas sentenças, cala na alma de alguém? Não cala. Tá? Não tem nada a ver com a pessoa. E, veja, você não cumpre aquilo que não parece com você, não te diz respeito, não cala na tua alma, mas você sequer entende. No geral, é assim, né? O juiz foi comprado, tá? Aquelas frases feitas, não é? Que a gente está acostumado. Mas, veja, isso é impensável em outras culturas. Eu estive com a Ana Matra, na Inglaterra, no Canadá, acho que com a MB no Canadá, e quando a gente pergunta quais são os procedimentos de execução que tem aqui, como assim? O Estado manda e alguém não cumpre? Aqui o Estado manda e ninguém cumpre, né? Essa é a nossa característica sociológica. Bom, então, veja, isto nos dá esse panorama relatado no Justiça em Números. E mais, a conciliação em execução, gente, hoje, ela está em 8% das decisões proferidas em execução. Ou seja, nós não pautamos processos em execução. E isso só está em 8%, porque isso dobrou desde 2015, muito em cima do programa da Semana de Execução do TST. Tá? Porque, até há pouquinho tempo atrás, o nosso índice de conciliação em execução era de 4,1%, baixíssimo. Agora, se a gente pensar que, se a gente concilia, ou no conhecimento ou na execução, as pessoas aderem àquela solução, e elas tiram dinheiro, às vezes, de onde não há para pagar aqueles valores, simplesmente porque elas aderiram àquela solução, veja, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. Primeiro, essas 60 sentenças que estão indo para o arquivo sem que sejam cumpridas, os créditos trabalhistas estão sendo vendidos para os fundos de pensão. A venda do crédito trabalhista está sendo alimentada, é um comércio alimentado, pela forma como nós estamos gerindo as nossas execuções. Não tenham dúvida disso. Virou um grande negócio a compra do crédito trabalhista. Tá? Então, nós realmente precisamos repensar o nosso trabalho. Nós realmente precisamos repensar o nosso paradigma e, efetivamente, pautar nas nossas varas, nos nossos sejusques, toda a execução parada, porque certamente nós vamos conseguir um grande trabalho e vamos conseguir, primordialmente, que essas pessoas não vendam esses créditos por muito menos, por um valor muito inferior àquele acordo que a gente deixaria de homologar, porque a nossa cabeça ainda está nessa coisa de que a sentença resolve o conflito, quando isso é falso, por inúmeras razões. Bom, eu quero dizer que, desde 2021, o CNJ também atentou para essa questão de que é importantíssimo pautar esses processos, tanto que o tema da Semana de Conciliação ano passado foi primordialmente as execuções trabalhistas. Tem havido grandes projetos na Justiça do Trabalho, como, inclusive, este, com o qual a doutora Kathleen ganhou o Conciliar Legal, que aumentou extremamente o patamar da conciliação em execução no meu tribunal, na 15ª Região, que foi o de antecipar, no 2º grau de
de jurisdição, né, a execução, antecipando a execução no tribunal, ela pautou esses processos, não é? Julgados os recursos ordinários, ela pautou no sejusque de segundo grau e devolveu para a vara tudo conciliado. Foi, assim, um projeto maravilhoso, ou seja, há bons projetos sendo realizados, esse é um deles, e toda esse meu aprendizado, então, me fez primordialmente pensar que ouvir sempre as pessoas e entender o que elas querem e o que é factível é o melhor que nós podemos fazer como magistrados. Assim, se a gente quer ser bons magistrados, que habituemos a uma escuta ativa, a uma escuta respeitosa das pessoas, de todas as pessoas que passam pelos nossos caminhos. Privilegiar a solução negociada, ao invés da adjudicada, e ainda que já haja a adjudicação da solução, buscar uma solução conciliada, porque as partes aderem a ela e isso não gera execução. E 3, conhecer as demandas efetivas do órgão jurisdicional, o seu tipo de jurisdicionado e velar pela efetividade da gestão do órgão jurisdicional dos sejusques. Eu quero terminar aqui com uma lição do meu grande professor Paulo Freire. Eu não fui aluna dele, infelizmente, eu fui aluna dos outros 2. A tríade da educação no Brasil é Paulo Freire, Regis de Moraes, o único vivo, o brasileiro vivo que mais livros publicou, e Rubem Alves. Eu fui aluna dos 2 últimos e convivo com o Regis de Moraes, mas o Regis de Moraes sempre diz essa frase do Paulo Freire, com quem ele conviveu e de quem ele foi um grande amigo, os 3, né, da educação da Unicamp, onde eu fui estudar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Eu esperanço que a gente dê um resultado para esse problema tão grande que nos assola, que é a execução trabalhista. Muito obrigada. Agradecemos a brilhante exposição de Sua Excelência, senhora desembargadora Maria Inês Targa, que comprova que aquilo que eu falei no início, o seu currículo traz essa experiência que nos brindou com essa exposição. Muito obrigado, doutora Maria Inês. E para dar continuidade ao painel, tenho a honra de convidar a Sua Excelência, o senhor juiz de trabalho, Rafael Gustavo Palumbro, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, para a sua exposição. O juiz Rafael é graduado em Direito pela PUC, em 1998, PUC do Paraná, em 1998, especialista em Direito Processual Civil, também, pela mesma universidade, a PUC do Paraná, em 1999, mestre em Direito Econômico e Social pela mesma universidade, em 2005, Master of Law pela Dispute Resolution pela Pepperdine University dos Estados Unidos, em 2020. É juiz de trabalho do TRT da 9ª Região, titular da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, e, como eu falei no início, atualmente é juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Doutor Rafael, eu lhe passo a palavra, fica à vontade, se quiser falar daqui. Pois não. Bom dia a todos. Eu saúdo o ministro Hugo Schormann, na pessoa de quem cumprimento a todos, registrando meu especial agradecimento ao ministro Aloísio e ao amigo Platão. Bom dia a todos aqui e que nos acompanham também telepresencialmente.
Eu, igualmente, começo com uma história. Eu me lembro da minha vida de concurseiro no início dos anos 2000, quando, me preparando para fazer a sentença, eu saía à cata de modelos para criar o meu próprio Frankenstein. E, assessorando no tribunal, eu tinha acesso a uma pletora de sentenças e a maioria delas registrava, no final, prestação jurisdicional entregue. E eu, desde aquela época, me perguntava, né, será? Será? No mínimo, tinha um recurso na sequência, e o caminho que se avizinhava era longo e estava só começando, né? A vitória de Pirro era uma realidade que a gente constatava desde os primeiros dias já na carreira, enquanto assessor, advogado, depois assessor, e como juiz a gente nem se fala. Hoje em dia a gente tem esse conceito mais claro de que a prestação jurisdicional é entregue mesmo com a satisfação da dívida, seja essa dívida oriunda de uma decisão judicial mesmo ou de um acordo entre as partes. Já não é de hoje que o judiciário se volta à execução, né? Notadamente na Justiça do Trabalho, seja pela via forçada, como no caso da instituição dos núcleos de pesquisa patrimonial, pela Resolução 138 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou mesmo pela via consensual buscada, exemplificando aqui, na Semana Nacional da Execução Trabalhista, prevista na consolidação dos provimentos da Corregedoria, no artigo 111. E, para a gente avançar nessa análise propositiva de possíveis soluções para esse problema da execução, eu volto um pouquinho aqui para a gente analisar as 3 ondas de acesso à justiça. Essas recentes ondas começam com a assistência judiciária gratuita, prevista na Constituição de 88, pelo qual todos têm direito de acesso ao judiciário. Então, num primeiro momento, a gente pode definir essa primeira onda como garantindo ao cidadão o mero acesso ao judiciário. Num segundo momento, a gente avança numa segunda onda para garantia de acesso ao judiciário para a defesa dos direitos coletivos ou grupais. No Brasil, como exemplo dessa tentativa de alcançar o maior número de pessoas numa mesma situação, a gente teve a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, que passaram a ser importantes legislações na proteção dos direitos meta-individuais. E temos uma terceira onda ainda em curso, que, na verdade, está aliada ao acesso à representação em juízo, a uma concepção mais ampla de acesso à justiça e um novo enfoque de acesso à justiça. Essa onda se formou e ainda não se esgotou, como disse, e ela busca a superação dos obstáculos processuais. Ela busca, na verdade, o acesso à justiça através de novas alternativas para a resolução de conflitos que não estão restritas ao próprio ordenamento processual, normalmente exasperado por paixões e conflitos. E aí que entram a mediação, a conciliação e a arbitragem, o conceito da justiça multiportas, né? Mas, na verdade, tudo isso nos leva a pensar o conceito seguinte que nos traz aqui hoje. É na fase de execução que o direito se realiza. E apenas com a satisfação do título, tenha ele sido objeto de uma decisão ou mesmo de uma anterior avença, é que a prestação jurisdicional se perfectibiliza. Logo, a gente tem que considerar, como disse o colega Fernando ontem, que os acordos alcançados pelas partes têm um alto índice de satisfação espontânea. Ele pegou o exemplo do Paraná, que 50% dos processos são conciliados, desses 50%, 90% são saudados voluntariamente. Mas a gente tem aí 10% mesmo desses processos que não são saudados voluntariamente e os outros 50% que vão depender de uma decisão judicial. Como disse o ministro Aloysio na sua fala inaugural desse evento, se a mediação e a conciliação ocorrem desde a fase pré-processual, não haveria naturalmente razão para a gente excluí-la, para a gente excluir as duas alternativas para a solução da disputa aposta na fase justamente de execução. O artigo 111 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria, que trata da semana de execução, fixa o momento em que se deve pautar esses processos, né, a fase processual em que esses processos se encontram, para se buscar a solução consensual. Diz o artigo 111
que durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista deverão ser realizadas pautas ordinárias de audiência, exclusivamente formadas por autos em fase de execução, liquidados e que não foram voluntariamente pagos após a citação do artigo 880. Tá? Curiosamente, eu trago aqui um estudo elaborado por um colega lá do Paraná, Dr. Lorival Barão, está publicado na Revista dos Tribunais, em que ele analisa os momentos mais apropriados para a conciliação. Ele analisa todos os momentos processuais mais aptos para se alcançar uma conciliação, desde a fase de conhecimento, passando pela liquidação e a execução. E o que vocês conseguem enxergar muito bem ali é que o momento mais adequado para a conciliação na fase de execução é após a citação e antes, garantida a execução, antes da decisão dos embargos ou da impugnação. Ele aferiu um índice de conciliação de 34% nessa fase processual, de uma amostragem de 5.908 processos. Então, notem que aqui houve a constatação efetiva de que, na prática, aquilo que a gente já verificava, não é? Que após a garantia do juízo e antes da decisão dos embargos da impugnação, é um momento extremamente adequado para se buscar a conciliação. Empiricamente, muitos de nós já tinham isso claro. Eu, particularmente, tinha por hábito fazer isso na vara, tenho por hábito fazer isso na vara, e é um momento na execução que me parece mais adequado, e ele constatou isso efetivamente, né? Observo que esse estudo dele, todavia, tratou principalmente das execuções individuais, naquele caso do 1 a 1, um exequente, um executado. Nós não temos uma amostragem grande de processos de execução reunidos para traçar uma estatística a respeito dos acordos neles, né? O que nos leva à colocação seguinte, o próprio título desse painel que estamos aqui. O título do painel é Conciliação na Execução. Sem a gente adentrar aos pormenores da distinção entre conciliação e mediação, mas em rápido resumo, e pela própria resolução 174 do CSJT, a conciliação permite uma verticalização maior, uma propositura de soluções maior por parte do conciliador em relação à mediação, que simplesmente busca a aproximação das partes sem uma efetiva elaboração de propostas, por assim dizer. Então, considerando o momento em que se está de satisfação de um título judicial ou extrajudicial mesmo, talvez a conciliação nessa definição seja mais incisiva, porque há menor margem para discussão acerca da própria dívida. Ou talvez a minha fala aqui seja só uma provocação. O mérito dessa discussão, por assim dizer, já se exauriu no processo, na fase de execução. O mérito é muito mais estreito na fase executiva, né? Especialmente se considerarmos que na execução, quando há na execução apenas um credor e um devedor, me parece que um conciliador, a figura de um conciliador, tem um grande potencial de solver aquela execução novamente por uma via consensual com relação à forma de pagamento, prazo e por aí vai, né? Mas, evidentemente, que isso não fecha as portas para mediação na fase de execução. Pode haver situações em que os próprios credores, em conjunto, discutam entre si e que técnicas de mediação possam ser melhor empregadas para resolver esse conflito executivo mais amplo. Nesse sentido, é que eu apresento para os senhores aqui a inovação da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral, que agora, em 19 de agosto de 2022, passou a contar com uma nova redação, referindo-se expressamente à mediação e à conciliação para a resolução das execuções reunidas. O provimento, eu destaco, trata do procedimento de reunião de execuções, o PRE, como um gênero, do qual são subespécies o Plano Especial de Pagamento Trabalhista, o famoso PEPT, o Regime Centralizado de Execução, o RCE, que foi instituído pela Lei da SAF, a Lei 14.193, e o Regime Especial de Execução Forçada, o RIF. A inovação aqui diz respeito ao RCE, instituído justamente pela Lei da SAF. Esse procedimento de reunião de execuções ele pode ocorrer nos órgãos centralizadores de execução ou mesmo nas próprias varas. Não é óbvio que isso ocorra. Esses órgãos criados conforme a organização de cada tribunal e observados os parâmetros estabelecidos pela própria consolidação dos provimentos da Corregedoria, que desde 2018, através do provimento 1 de 2018, passou a regrar
execução, essa reunião de execuções coletivas nesses órgãos centralizadores de execução. Dentre as atribuições desses órgãos centralizadores de execução, está, e eu destaco, a coordenação de ações e programas que visem a efetividade da execução. Tá? Feita essa contextualização inicial, eu trago para os senhores aqui a redação do artigo 150-A da consolidação. De novo, é perfeitamente visível aí para os senhores, e ele diz o seguinte: do procedimento de reunião de execuções, todos os esforços deverão ser envidados no sentido de solver as execuções por pagamento integral ou com o uso das técnicas da mediação e da conciliação, observando-se em cada modalidade de pagamento a atenção às preferências legais, conforme disciplinado pelo Tribunal Regional, ressalvada a ordem de preferência para o regime centralizado de execução, instituído pela Lei 14.193, que deverá observar os termos estabelecidos no artigo 17 da mesma norma. O parágrafo único desse artigo 150-A dispõe que, nas hipóteses do PEPT e do REF, né, Plano Especial do Pagamento Trabalhista, e na reunião de execuções, havendo omissão do Tribunal Regional em disciplinar a matéria relativa à ordem de pagamento, e desde que observados os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade, o juízo centralizador de execução, após ouvidos os credores, poderá limitar, inverter referida ordem de pagamento dentro da mesma classe, incluir preferências definidas pela consolidação ou fixar um teto de valores para os credores preferenciais, visando possibilitar o pagamento, ainda que parcial, de um maior número de credores. Vejam, senhores, que a consolidação dos provimentos da Corregedoria não fixou essas preferências. Elas vão ser disciplinadas especificamente pelos tribunais. Eu trago um exemplo da 10ª região, que teve representantes participando dessa comissão que elaborou a minuta e propôs ao ministro corregedor dessa revisão da consolidação dos provimentos. E no TRT da 10ª região, por exemplo, a norma interna traça a seguinte regra de preferência. Primeiro, pagam-se os créditos trabalhistas, dentre eles o acidente de trabalho. Quando o valor é grande, a indenização pode haver. Quando a indenização for grande, esse valor do pagamento da indenização pode ser limitado para que se permita o pagamento daqueles que vêm na sequência. Doença grave, idosos, valores não superiores a 5 salários mínimos e rateio proporcional por valor igual são os critérios que eles adotam dentro desse primeiro subcritério de pagamento, que é o dos créditos trabalhistas. Em segundo lugar, eles pagam os honorários periciais, assistenciais e advocatícios. Em terceiro lugar, as contribuições previdenciárias a cargo do empregador. Em quarto lugar, as multas administrativas e, por fim, as custas do processo. Apenas para exemplificar, para a gente dar o passo seguinte, eu trago aqui a regra do artigo 17 da Lei da SAF, que traçou um critério de preferência legal no que diz respeito à Sociedade Anônima do Futebol. E esse artigo 17 diz o seguinte: no regime centralizado de execuções, consideram-se credores preferenciais para a ordenação do pagamento os idosos, as pessoas com doenças graves, as pessoas cujos créditos de natureza salarial sejam inferiores a 60 salários mínimos, as gestantes, as pessoas vítimas de acidente de trabalho oriundo da relação de trabalho com o clube ou pessoa jurídica original, credores com os quais haja acordo que preveja redução da dívida original em pelo menos 30%. E, por fim, na hipótese de concorrência entre os créditos, os processos mais antigos terão a preferência. Vejam que essa vai ser, sem dúvida, uma situação de conciliação ou de mediação, conforme previsto na consolidação dos provimentos da Corregedoria, muito específica, porque você está lidando com processos de execução reunidos. Então, diferentemente daquele próprio estudo apresentado pelo colega Lorival Barão, em que a gente tinha um exequente e um executado em regra, aqui nós estamos lidando com execuções que, para poderem chegar no juízo centralizador de execução, passaram por uma infinidade de tentativas de ser executados e não conseguiram. Cada tribunal tem as suas regras próprias, as regras são bastante restritivas, mas quando um processo chega num juízo centralizador de execução, é porque ele realmente não é facilmente execuível. E, normalmente, envolve uma série de exequentes.
Então, quando a gente trata dessa ordem de preferência, vejam que a gente, por vezes, tem um executado, ou múltiplos executados, mas nós seguramente temos vários credores. E, dentre os credores, nós temos subcategorias e todos ali querem receber o seu crédito. Então, uma mediação e uma conciliação nesse tipo de processo de execução reunida é muito especial, muito atípica. E o que pode, efetivamente, ser conciliado e mediado, uma vez que, em princípio, a gente tem a lei traçando a ordem de pagamento das preferências nessas reuniões de execução, ou, no caso do RCE, ou no caso do REF e do PEPT, o tribunal pode trazer esse regulamento, né? O que sobra de espaço, então, para ser objeto de uma conciliação ou de uma mediação? Nada impede que haja a elaboração de descontos, de deságio. Pode-se criar critérios objetivos numa tentativa de conciliação ou de mediação. No PEPT, por exemplo, há uma discussão interessante que eu trago aqui para os senhores, porque o PEPT tem uma previsão de que deve haver o pagamento integral da dívida. Então, tem colegas que defendem que o PEPT não admitiria sequer o desconto do crédito, e, portanto, essa não seria uma possibilidade para o PEPT. Outros, no entanto, discutem que isso é perfeitamente possível, porque, embora o PEPT devesse promover a quitação das dívidas trabalhistas, nem sempre ele vai chegar lá. E, mais do que isso, o crédito está disponível, e se o titular dele quiser renunciar em parte, nada impede que o faça. Objeto de acordo ou de conciliação ou de mediação aqui numa situação como essa também pode ser a própria forma de pagamento. Há exemplos de venda direta ajustados, né, quando o devedor efetivamente pede a venda e os credores aceitam, porque, em regra, quem pode pedir é o vendedor, o devedor. Né. Forma de garantia, créditos idênticos em preferência com desconto, pode haver uma fixação de uma regra com o juiz, onde todos podem ser ouvidos numa espécie de mediação, uma espécie de processo estruturado até. Ontem o professor Diego Falec falou muito bem daquelas negociações imensas como ocorreram em Brumadinho. Né? Nada impede que seja criada uma regra pelo juízo centralizador de execução, uma espécie de contrato de adesão, na qual os credores podem ou não aderir, ou, enfim, criar um outro espaço de negociação, seja ele por conciliação, por mediação, e aqui a referência a esses dois termos na consolidação não é à toa, porque a conciliação, de fato, tem essa verticalização, e a mediação, não. E, inclusive, se levado a ferro e fogo o conceito, a mediação seria melhor empregada, melhor realizada, se o fosse no SEJUSC, porque o juiz condutor da execução centralizada não se envolveria no mérito da discussão, por assim dizer, embora o mérito nessa fase seja um tanto melhor. E aí eu volto com a provocação de que talvez o título do painel Conciliação na Execução pudesse estar mais adequado, porque há pouco espaço de discussão de mérito aqui. Pode ser objeto de conciliação e de mediação também a fixação dos critérios de pagamento quando não houver uma fixação pelo tribunal. Pode haver tribunais, e eu desconheço a regra de cada um aqui em particular, e se há regra em cada um dos tribunais, mas, eventualmente, isso é fixado pelo juízo centralizador da execução, casuisticamente. Então, antes dessa fixação, nada impede que o juiz centralizador converse com as partes e que haja um consenso de alguma espécie entre todos os credores e, igualmente, com o próprio devedor. Fato é que, até mesmo por essa distinção terminológica de conciliação e mediação, o trabalho integrado com o SEJUSC nessa situação não é obstado, pelo contrário, é incentivado e é muito importante. Eu trago aqui para vocês um exemplo do potencial conferido agora expressamente pela consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral no que diz respeito à solução dessas execuções reunidas. No Paraná, e como eu sou de lá, os meus exemplos são sempre caseiros, bairristas, o desembargador Eliezer Medeiros apresentou à Corregedoria uma situação bastante atípica, um acordo presidido por ele no SEJUSC, fruto de uma reunião de execuções nas duas varas de Cornélio Procópio. É um fórum que tem duas varas. Os juízes acordaram, reuniram as execuções na primeira vara de Cornélio Procópio. E essa reunião de processos ela tinha mais de 700 ações que foram remetidas ao SEJUSC de segundo grau. E, no bojo de um agravo de petição, ele conseguiu conversar com a imensa maioria dos credores e dos devedores, separando por advogados. A técnica que ele empregou foi fantástica, de organização, porque realmente é traumático você lidar com uma reunião de execuções em que os interesses
como disse, podem ser antagônicos, inclusive, dentre os próprios credores, né? Mas, ao final de uma audiência com 3 horas e meia de duração, a última, né? Várias outras foram realizadas antes, uma lauda com 32 páginas, uma ata de audiência com 32 laudas, perdão. Eles entabularam esse ajuste criando faixas de pagamento, 4 faixas de pagamento até R$35 mil, de 35 a 50, de 50 a 100, 100 a 150 e acima de 150. E dentro dessas faixas de pagamento, eles houveram por bem de dar um desconto e fixar prazos diferentes de pagamento para todos aqueles. As partes, nesse caso, foram representadas todas por seus advogados. Evidentemente, não haveria espaço para que todos se manifestassem diretamente nesse processo de conciliação coletiva, né? E, nesse acordo, também ficou ajustado a venda direta de imóveis, dentre tantas outras questões que eles ajustaram naquela avença levada a efeito no Sejusc de 2º grau, oriundo de uma reunião de processos ainda no 1º grau, em vara. Isso é só para ilustrar para os senhores o potencial dessa previsão na consolidação dos provimentos da Corregedoria. Talvez a inclusão dessa previsão de conciliação e mediação na reunião das execuções, agora, tenha mais um caráter de reforçar a política pública da Justiça do Trabalho, de buscar a conciliação e, mais, também a política pública de dar efetividade à execução. Porque nada obstava que isso fosse feito antes. Inclusive, o exemplo que eu trouxe para os senhores é de 2019. Mas agora há um regramento específico, de modo que muitos dos colegas com quem conversei se sentem mais à vontade de promover isso. Inclusive, com essa cooperação judiciária entre os núcleos de pesquisa patrimonial, os juízes centralizadores de execução e os Sejuscs, né? Porque, ao fim e ao cabo, hoje a cooperação judicial permite uma série de atividades coordenadas buscando o atingimento desse fim, tão importante que, no caso da execução, é o saldamento da dívida em aberto, né? Eu finalizo com mais uma história aqui, 2 minutinhos do final. Quando, nos anos 80, a gente ouvia muita história de gente que ia para o Paraguai comprar videocassete, chegava em casa com uma sacola cheia de tijolos, né? Eu, essa semana, ainda ouvi uma história de um amigo que foi campeão. Ele disse que aconteceu isso com ele em Nova York. Eu falei, papagaio, realmente esse deu azar. Mas comprou um videocassete nos anos 80 e chegou em casa com uma sacola, tinha umas pedras lá, uns tijolos dentro. E eu penso que uma sentença da Justiça do Trabalho não executada se equipara a essa sacola cheia de tijolos. Não adianta nada a gente investir tanto em ferramentas que permitam a agilidade do julgamento, em gerir melhor a nossa pauta, administrar melhor a nossa pauta, buscar a conciliação e a mediação, chegar a uma mediação, a uma conciliação na fase do conhecimento, e não conseguir levar isso a efeito. Na verdade, vitória de pirro, né? Então, embora a gente sempre tenha se voltado, a Justiça do Trabalho sempre tenha se voltado para a efetividade da execução, nós passamos, num segundo momento, a investir muito também na conciliação e na mediação. E talvez, voltando aqui agora à terceira onda que ainda está em aberto, talvez o resultado dessa terceira onda pudesse ser a fusão desse movimento de busca da efetividade da execução com esse movimento de conciliação e mediação em métodos alternativos de solução de disputa, né? Não é só justo que as partes ganhem, mas não levem a direito. A prestação jurisdicional, e aqui, voltando àquela minha sentença da época de concurseiro, ela só se conclui com a entrega do bem da vida a quem de direito. Aí sim a gente tem aquela satisfação de respirar aliviado, extinguir a execução e mandar o processo para arquivo definitivo. Não é? Uma estatística pura, que traz mais realização do que, efetivamente, talvez, benefício estatístico, porque cada vez é mais raro a gente conseguir fazer, hoje em dia, extinguir pelo 924 do CPC, né? É uma situação triste, caótica, mas muito verdadeira. E a mediação e a conciliação na fase de execução podem, sim, se apresentar como uma solução viável, é que se a gente conseguir os 50% de conciliação e mediação na fase de conhecimento e 90% de implemento nessa situação, se nós replicarmos essa mesma estatística na fase de execução, a gente vai estar muito bem, né? E me valho também aqui para concluir da provocação do colega Fernando Hoffmann ontem na apresentação dele, quando ele apresentou aquele questionário
respondido pelos advogados nos Estados Unidos de todas as possíveis soluções, do que eles entendem mais adequado e viável para que a conciliação e a mediação avancem, sempre se referindo à fase de conhecimento. Isso que é engraçado, né? Para buscar uma conciliação na fase de conhecimento. Mas eu acho que o mesmo é válido para a fase de execução. A resposta que ele apresentou ontem foi de que é a educação. E talvez, de fato, fosse interessante se nós passássemos a nos voltar para a educação, na mediação e na conciliação, com características especificamente voltadas à fase de execução. Quando eu próprio participei do curso na Pepperdine, nos Estados Unidos, não teve uma linha dedicada à conciliação, à mediação na fase de execução. Zero. Eu fiz estágio em corte, a gente ia com uma prancheta, umas folhinhas na mão, abordava as partes, buscando que elas nos permitissem mediar e conciliar. E, das pouquíssimas vezes que eu peguei casos em execução, eu não sabia nem o que fazer direito, porque eu não conseguia nem entender a regra no direito americano, que no final era inexistente, de que as partes tinham que chegar num acordo. Não existia uma regra de que o juiz pudesse impor que se fizesse assim ou assado. Então, lá era um universo, e aqui é um universo completamente diferente. E talvez até a difusão de boas práticas fossem importantes, e sempre me referindo aqui a essas boas práticas nas execuções reunidas, porque, de fato, é um microsistema à parte. Nas nossas execuções individuais, a gente pode se beneficiar de um conhecimento técnico específico? Eu creio que sim. Né? É uma situação diferente. Agora, é um mundo à parte esses procedimentos de reunião de execuções. E agora, com a incorporação do regramento pela Corregedoria Geral dos RCS, né, dos regimes centralizados de execução, na prática das SAFs, que envolve não só a Justiça do Trabalho, mas também a Justiça Comum, não é verdade? Há um mundo que se abre e, quem sabe, a educação específica voltada a esse pudesse ser uma das soluções, como disse o colega ontem, aqui, um dos desafios que nós pudéssemos enfrentar no futuro. Senhores, era isso que eu queria passar para os senhores hoje. Muito obrigado pela atenção. Tivemos mais uma brilhante exposição que engrandece esse painel, pelo juiz Rafael Gustavo Palumbo, que nos traz a sua experiência, especificamente, e abordou muito bem a questão da nova consideração dos provimentos da Corregedoria. Parabéns, agradecemos muito, juiz Rafael, pela sua exposição. E, pelo horário aqui, né, estamos um pouco apertados, já vamos dar sequência ao painel, e tenho a honra de convidar a sua excelência, a senhora juíza de Direito Trícia Navarro Xavier Cabral, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para a sua exposição. A doutora Trícia é pós-doutora em Direito pela USP, doutora em Direito Processual pela UERJ, mestre de Direito Processual pela UFES, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, atualmente no cargo de juíza auxiliar da presidência do CNJ, é professora da graduação e do mestrado da UFES, membro do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ, membro do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, FONAMEC, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Doutora Trícia, está com a palavra. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Quero dizer que é uma imensa satisfação estar aqui hoje. Quero agradecer imensamente à Enamate por esse convite honroso. Eu já estou me sentindo parte da Justiça do Trabalho. Eu estava comentando com a desembargadora que ontem eu estava num evento da Justiça do Trabalho em São Paulo, hoje eu estou aqui com os senhores. Então, eu já estou quase mudando de tribunal, de tanto que eu estou gostando. Mas eu queria cumprimentar a todos os presentes, a todos os ouvintes que estão aqui, estão também online, e eu faço na pessoa do ministro Hugo Carlos, que aqui é o presidente da nossa mesa. Quero cumprimentar todos os palestrantes aqui do painel, que foram brilhantes. Eu falei, nossa, não vai sobrar nada para eu falar, porque eles exauriram todos os assuntos. E parabenizar também os organizadores do evento, né? Eu tive um acolhimento aqui muito bom, do Dr. Platão, principalmente, aqui, que está com a gente online 24 horas por dia, nos dando todo o suporte. Então, quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui com os senhores. Bom, dentro desse tema do painel, que é conciliação na execução, eu vou trazer uma perspectiva relacionada à política judiciária de tratamento adequado de conflitos no âmbito da execução. Como a gente sabe, que a gente tem observado,
hoje o Brasil passa por uma grande transformação legislativa em prol desses métodos adequados de resolução de conflitos. Né? Então, nós temos aí um histórico que vem desde o Brasil Império, que passa por oscilações, né, uma hora cíclicas. Nós tivemos momentos que apoiavam a conciliação, momentos que não, e hoje nós estamos vendo uma evolução legislativa que contempla de forma muito enfática em todas as matérias, inclusive na esfera civil e na esfera penal, os métodos adequados de resolução de conflitos. De modo que a gente pode dizer, com toda segurança, que hoje nós temos, no Brasil, um microsistema de métodos adequados de resolução de conflitos, que se traduz numa expressão que tem sido muito popular, que é a famosa justiça multiportas. E o que significa justiça multiportas? Na verdade, é uma ressignificação do acesso à justiça para contemplar diferentes métodos e diferentes ambientes de resolução de conflitos. Quando a gente fala em métodos, a gente está falando nos métodos que nós já ouvimos, né, falar, como a negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem e também o processo judicial, porque a gente não pode deixar de fora desse contexto o processo judicial, porque, em muitos casos, ele pode ser a via efetivamente mais adequada de resolução de conflitos. Quando a gente fala em ambientes, hoje a gente tem o ambiente judicial, a gente tem um ambiente extrajudicial, a gente tem um ambiente da administração pública, que tem algumas particularidades, e temos que pensar também no ambiente digital, né, que hoje faz parte também da nossa realidade. Mas isso tudo trouxe para o nosso ordenamento jurídico um princípio que é muito interessante e é muito útil, especialmente para essa temática da execução, que foi o princípio da consensualidade, né, que é um princípio por meio do qual as partes, com maior diálogo, preferencialmente com maior oralidade, como a desembargadora falou, elas podem alcançar essas diferentes formas, né, de resolução das suas disputas e também proporcionar uma satisfação maior, menos custo dos seus... e também um resgate, né, do convívio social, que muitas vezes também é necessário. Bom, e nesse contexto, como tratar a execução? E aqui eu chamo a atenção para o termo tratar, porque, em algumas situações, a gente vai conseguir resolver efetivamente a execução. E como a gente resolve a execução? Satisfazendo ao credor. Né? Mas, em alguns momentos, a gente não vai conseguir efetivamente tratar. Mas temos que estar preparados, não vai conseguir resolver, mas temos que estar preparados para tratar de alguma forma, ainda que seja otimizando o procedimento. Bom, hoje, nós sabemos, e já foi bem colocado aqui, que a execução constitui o gargalo, principal gargalo do nosso Poder Judiciário. E, além dos desafios que já foram colocados, eu acrescento mais dois, especialmente na justiça comum, que nós temos com muita regularidade. Quais são os principais desafios da execução? Primeiro, dificuldade de localização do devedor. Então, não sei como acontece na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Estadual, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar o devedor. Segundo, ainda quando encontramos o devedor, nós temos problema de localização de bens. Então, com isso, nós ficamos com um número enorme de execuções represado na Justiça, tanto na Justiça Estadual como na Federal, e eu acredito que também na Justiça do Trabalho. E é claro que isso está impactando diretamente os nossos números e a nossa eficiência e a efetividade do Poder Judiciário. E aqui foi bem colocado aqui que os nossos números da execução são terríveis. Né? E também é nesse... Inclusive, eu quero chamar a atenção, até fazendo uma retificação aqui do meu currículo, que eu estava no CNJ até, enfim, 3 semanas, eu fiquei lá na gestão do ministro Luiz Fux, mas agora eu já voltei para a minha jurisdição. Mas, quando eu estava no CNJ, a gente era frequentemente demandado pelo Ministério da Justiça e Ministério da Economia
porque esses números impactam o nosso ambiente de negócio no Brasil. Então, o que acontece? E isso faz com que os investimentos estrangeiros não cheguem até o Brasil. Então, o Ministério da Economia sempre procurava entender e procurava apoio do CNJ para tentar mudar essa realidade, mudar esse panorama brasileiro, para que o Brasil pudesse ter uma maior credibilidade, inclusive no âmbito estrangeiro, principalmente para o famoso relatório do Doing Business, que é do Banco Mundial. Isso tudo indica que, de fato, a autocomposição no âmbito da execução pode ser realmente mais, não digo a única, mas mais uma ferramenta para que a gente alcance, de alguma forma, a efetividade, a satisfação do crédito, ainda que seja parcial, e que, reflexamente, isso possa implicar na redução dos nossos números. E, quando a gente fala do panorama numérico da execução, para além desses 77 milhões de processos, né, que nós temos, embora a produtividade dos juízes realmente aumentou, né, isso está dito, nós produzimos cada vez mais, mas isso não está sendo suficiente para diminuir esse número de ações, né, de taxa de congestionamento. Eu trago aqui mais em complementação ao que já foi dito, um outro dado, também do Justiça e Números do CNJ. O tempo de tramitação, e aqui eu estou falando só da Justiça do Trabalho, o tempo de tramitação de uma execução na Justiça do Trabalho é de 3 anos e 10 meses. Ou seja, a pessoa passa por todo o processo de conhecimento, consegue o direito, e ele depois fica mais 3 anos e 10 meses, em média, executando. Ainda, isso eu digo só da execução, tá? As execuções também na Justiça do Trabalho representam 47,8% do acervo dos senhores. E os acordos na Justiça do Trabalho foram, segundo Justiça e Números, de 12,1%, né, contra 32,6% acordos que são feitos no processo de conhecimento. Então, de fato, a conciliação, a autocomposição no âmbito das execuções, ele tem sido um patamar muito inferior ao que é alcançado no processo de conhecimento. E precisamos desses dados, porque, como eu ouvi ontem num outro evento também da Justiça do Trabalho, fazer gestão sem dados é como pilotar um avião às cegas, né? Pilotar um avião sem ter rumo de direção. E agora, com todos esses painéis de estatística que o CNJ está trazendo, com todos esses dados que estão sendo apresentados, a gente consegue ter um pouco mais de estratégia no tratamento das ações. Bem, mas como podemos dar um tratamento adequado às execuções? Para isso, o Conselho Nacional de Justiça, em 2010, instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. E aqui eu faço uma observação em relação a 2 expressões. Primeiro, a expressão tratamento. Porque, como eu disse, às vezes a gente não vai conseguir resolver, mas a gente tem outras formas de tratar. Então, a resolução 125 do CNJ foi muito feliz nessa expressão. E outra expressão muito feliz, tratamento adequado dos conflitos de interesse, e não alternativos. E por que a doutrina tem preferido o termo adequado ao invés de alternativo? Porque, quando a gente fala em alternativo, a gente pensa, e essa, com certeza, foi uma terminologia que é do direito estrangeiro, especialmente o direito, né, lá no direito americano, que o colega teve a oportunidade de ter experiência. Quando a gente fala em alternativo no Brasil, a gente remete a uma via de segunda mão, a uma via residual. Então, assim, se não der certo no Poder Judiciário, a gente vai para essa via alternativa aí que sobra. E não. Quando a gente fala em adequado, a gente tem que entender que, muitas vezes, uma conciliação, uma mediação ou uma arbitragem
elas vão ser muito mais favoráveis àquele conflito do que um processo judicial. Né? Então, quando um advogado, especialmente, se depara com um conflito, os juízes, quando se deparam com um conflito, os promotores, os defensores, eles têm que, inicialmente, entender as particularidades daquele conflito para pensar em qual solução, de fato, qual ferramenta, de fato, vai ser mais adequada para aquele conflito. Pode ser que o processo judicial seja o último dentro dessa escala, ou pode ser que seja o primeiro. Mas a gente tem que ter essa preocupação, esse olhar com as particularidades do conflito. E essa política do CNJ, ela foi muito importante, não só porque ela trouxe para o Poder Judiciário a responsabilidade de difundir toda essa ideia de conciliação e mediação, como também ela fez com que os tribunais precisassem se estruturar para essa política. E, claro, que não foi uma situação fácil à época, os tribunais, né, não ficaram muito satisfeitos, porque, além de tudo que tinham que fazer, ainda tinham que criar uma estrutura. E ela trouxe, para além da estrutura, a necessidade de capacitação, e isso foi um grande diferencial em relação ao que a gente tinha nos juizados especiais, né, onde há conciliadores, há aquela audiência obrigatória de conciliação, mas com pessoas, muitas vezes, que não têm o adequado preparo para estar naquela função. Ela trouxe a estrutura, fez a previsão de remuneração, então ela trouxe, de fato, uma nova envergadura para esses temas da autocomposição. E essa política ela foi tão importante, e, para mim, ela é o marco de toda a transformação que temos hoje em dia e de toda a evolução legislativa que ocorreu em todas as esferas, que ela foi encampada 100% pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, praticamente tudo da política está no Código de Processo Civil de 2015. E daí a importância da política. E com essa política no CPC, nós tivemos outras leis que aproveitaram as mesmas regras, né, as mesmas disciplinas, para também colocar em diferentes temáticas. Mas essa resolução 125, ela fez uma ressalva, que, no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria ser necessária uma outra resolução, uma resolução própria, que tratasse do tratamento adequado de conflitos no âmbito da Justiça do Trabalho. E, de fato, isso aconteceu em 2016, né, que, por meio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução 174, em 2016, instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Disputas no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista. E essa resolução ela traz algumas características diferentes da Resolução 125 e que me chamaram a atenção. Primeiro, a instituição de uma Comissão Nacional de Promoção da Conciliação, né, que busca tratar a solução adequada de disputas no âmbito da Justiça do Trabalho, e fala especificamente no inciso 3 da execução. Então, já veio com essa preocupação da execução. Essa resolução também fala do portal da conciliação, né, que os senhores têm e que consta com informações relevantes sobre toda essa política. Daí, em 2021, houve uma outra resolução. Foi editada uma outra resolução, também pelo Conselho, que foi a Resolução 228, né, de março de 2021, que traz, e aí me chamou muita atenção, ela faz uma alteração, uma alteração da Resolução 174, mas ela traz uma concepção muito moderna de consensualidade. Né, ela amplia o conceito de consensualidade, que é uma concepção que nós adotamos muito no processo civil. Eu sei que existe aí uma discussão, né, sobre o processo civil, uma pequena, né, rusga entre processualistas e Justiça do Trabalho, e eu já adianto que eu sou uma processualista amiga da Justiça do Trabalho, mas, de fato, no processo civil, essa concepção está realmente mais ampla, e foi o que a Resolução 288 trouxe. Então, ela traz a possibilidade de acordos em relação ao direito material, né, que é o acordo em relação, efetivamente, ao bem da vida, que foi tutelado, e ela traz a possibilidade de cooperação, que foi o que o colega também muito bem colocou aqui.
E no artigo 8º diz o seguinte: os sejusques da Justiça do Trabalho poderão atuar em cooperação entre si, tanto em processos de conhecimento como nos processos de execução. Além disso, quando ele fala, essa nova resolução, ela trata do portal de conciliação, ela também fala difundir a atuação da cooperação judicial e técnica, enfim, dá outras providências. Então, só para os senhores entenderem que o princípio da consensualidade, que proporciona, né, maior diálogo, maior cooperação entre as partes, ele também envolve a cooperação entre instituições, né, que são as cooperações judiciárias interinstitucionais, que a Justiça do Trabalho também é muito expoente nesse tema, que faz não só cooperação entre as unidades da Justiça do Trabalho em si, como também com órgãos externos. E essa política da Justiça do Trabalho, ela traz inúmeras ações. Da mesma forma que o Conselho Nacional de Justiça traz inúmeras ações, essa política também traz muitas ações. Primeiro, que já foi comentado aqui pelo ministro, né, que os senhores estão na 12ª semana da conciliação de execução trabalhista, e, de fato, o ano passado, a campanha, né, da Semana Nacional da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, que já estava na sua 17ª edição, foi introduzida uma ação para os tribunais, uma ação específica para as execuções civis, o que a Justiça do Trabalho já estava muito fazendo, né? E, pela primeira vez, a Semana Nacional da Conciliação do CNJ, ela veio com esse direcionamento para as execuções. Hoje, a Justiça do Trabalho já conta com 103 sejusques, né, da Justiça do Trabalho. Me chamou muito a atenção também o projeto da Justiça do Trabalho, que é o Garimpo, né, que ele simplesmente analisa os processos, os depósitos judiciais que estão parados, enfim, esquecidos, e, a partir dessa constatação, pode utilizar para pagar outras execuções. Então, isso também é um projeto da Justiça do Trabalho que eu acho interessantíssimo. E isso traz alguns reflexos da justiça multiportas, isso tudo na execução. Então, quais são? Primeiro, possibilidade de acordos nas execuções envolvendo conflitos individuais e conflitos coletivos. Possibilidade de acordos em questões de direito material, né, por meio da negociação, conciliação ou pela mediação. Possibilidade de acordos de direito processual, que aqui são as convenções que o Código de Processo Civil trouxe com muita ênfase, que são as convenções processuais, né? E o que são as convenções processuais? É a possibilidade de as partes fazerem ajustes no procedimento para otimizar, enfim, ou o processo de conhecimento, ou as etapas procedimentais, ou no processo de execução. E isso tem sido muito comum na justiça comum. Por quê? Porque, às vezes, a gente está naquela audiência do 334, que é a audiência inaugural de conciliação e mediação, as partes não querem chegar num consenso em relação ao direito material, mas os advogados chegam num consenso em relação a como vai ser o procedimento a partir dali. Então, os advogados já estão tendo eu digo assim, essa consciência de que eles não precisam concordar em relação ao direito material, mas eles podem ter um processo mais otimizado em prol das duas partes. Então, isso tem acontecido bastante. Bom, e o que essas convenções processuais podem impactar a execução? Por exemplo, as partes podem fazer um acordo sobre a escolha do avaliador do bem. Também podem fazer um pacto de empenhorabilidade. Olha, aquele bem, vamos combinar que aquele bem não vai ser penhorado, porque, enfim, é um bem que eu tenho uma certa estima, uma fazenda ou qualquer outra situação. Escolha do executado como depositário do bem penhorado. Então, às vezes, o bem é penhorado, aí, em vez de colocar para um depositário, né, judicial, fica com, se o credor aceitar, fica com o próprio executado. Acordo de avaliação do bem penhorado, podem instituir uma mesma pessoa para isso, ou chegar ao consenso sobre o valor, e a suspensão negocial da execução, que é uma convenção processual típica, que já é mais familiar, né, da nossa cultura. E sempre lembrando que temos no Código de Processo Civil
o artigo 15, que se aplica subsidiariamente à Justiça do Trabalho, embora haja aí algumas divergências, né, algumas restrições. Bom, temos ainda a possibilidade de acordos em todas as esferas do procedimento e em qualquer momento da execução. Isso é importante ressaltar, que o processo pode estar em grau de recurso, pode estar na execução, pode estar no processo de conhecimento, em qualquer, até no STF, nós temos possibilidade de conciliação. No STF, no STJ, no CNJ, já temos centro de conciliação e mediação. Possibilidade de acordo dentro e fora do Poder Judiciário. Então, essa desjudicialização, muitas vezes, desses métodos tem sido também muito interessante e importante. O uso de ODRs, né, que são as Online Dispute Resolutions, que são as plataformas online de resolução de conflitos, que permitem que as partes façam uma negociação ou uma conciliação de maneira online. E temos que pensar também que, no ambiente digital, hoje nós já temos, eu não sei, desembargadora na Justiça do Trabalho, mas nós temos sejusques virtuais, né? Nós temos núcleo 4.0 que podem servir como um sejusque, que abarque uma região maior do que simplesmente uma unidade judiciária. E nós temos a possibilidade ainda de cooperação judiciária na execução, que foi exatamente esse provimento sensacional que foi falado aqui, que eu já fiquei anotando 1000 coisas, já passei lá para o CNJ, porque eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tinha que ter um provimento próximo para orientar os tribunais em relação a essas questões, e o provimento da Justiça do Trabalho está sensacional, realmente. Então, em conclusão, eu queria dizer o seguinte, que as execuções, de fato, demandam um tratamento especial diante das suas particularidades e diante dos seus desafios, né? Principalmente esses dois que eu falei, falta de localização do devedor ou dos seus bens. No Brasil, nós já dispomos de diferentes métodos e ambientes de resolução de conflitos. O princípio da consensualidade envolve, como eu disse, diversos institutos. A gente não deve pensar não deve ter uma análise restritiva do princípio da conciliação somente para conciliação e mediação. Ela também envolve as convenções processuais e a cooperação judiciária. E a Justiça do Trabalho vem representando, por meio das suas próprias políticas judiciárias, inovadoras, muitas vezes, diferentes soluções para tratar as execuções e tornar a justiça mais eficiente e, claro, né, satisfazendo, em última análise, quem mais interessa, que é o jurisdicionado. Bom, então, essas são as minhas singelas mensagens. Eu agradeço imensamente o convite e a atenção dos senhores. Muito obrigada. Muito bem, tivemos mais uma brilhante exposição. Por isso que agradecemos à juíza de direito Trícia Cabral pelo seu brilhantismo que nos trouxe aqui para a reflexão. Vejam só, das 3 expositoras, 3 panelistas, nos brindaram, então, com elementos que nos fazem a pensar muito. No momento em que se diz que do nosso acervo, 47, quase 50%, 47,8% são processos em execução. Destes, de execução frustrada, 60%. Então, acho que não é nada mais frustrante para o credor do que uma execução frustrada. Na minha época, se dizia que não basta para o trabalhador ou o credor ter uma brilhante sentença para emoldurar e colocar na parede, ao lado do calendário. Aqui chama diferente, chama folha, né? Que hoje não se usa mais, né? Mas na minha época se usava, porque eu sou mais antigo na carreira que a desembargadora. Eu sou de 89 e ainda tenho meu laptop que eu usava nos hotéis para fazer as sentenças, que é uma máquina pequenininha daquelas, máquina de escrever. Tenho no meu gabinete ainda como lembrança. Pois bem, então, esses números, evidentemente, eles são alarmantes, né, com a frustração,
a não localização do devedor, não localização de bens. Mas, por outro lado, muito foi enaltecido aqui, nós temos instrumentos. E a Justiça do Trabalho, nós, em muitas coisas, somos pioneiros e é de enaltecer o trabalho da magistratura trabalhista, dos advogados trabalhistas, do Ministério Público do Trabalho, na tentativa de trazer soluções para a execução. Mas muito ainda há a ser feito, porque esses números que são trazidos realmente nos fazem a pensar, a refletir e ver que nós temos instrumentos. Temos a nova consolidação dos provimentos, temos, que eu fiz referências à Semana da Execução, que nos incentiva, nos traz elementos, o Garimpo, que é um outro projeto, o Sejuste, a Resolução 228 ou 221, acho que é 228 do Conselho Superior de Justiça e Trabalho. 220? 288, exatamente, 288. Então, instrumentos há. Eu lembro que há muitos anos atrás se discutia num fundo de garantia de execução, isso de vez em quando volta, né, e vai e volta. Nós temos que pensar também em outras garantias prévias, com antecipação de tutelas para prevenir a execução, talvez você possa discutir outras tantas soluções para que, no decorrer do processo, não ocorra o desaparecimento do devedor e dos bens. Então, nós, na Justiça do Trabalho, eu penso que estamos de parabéns, mas temos muitos desafios pela frente. Isso foi muito bem colocado pelos painelistas, a desembargadora trouxe, né, elementos, o colega juiz trouxe, a juizatriz também trouxe, que nos levam às reflexões e a continuar nos desafios, não só do juiz, mas também dos advogados e do Ministério Público, e, principalmente, a conciliação na execução. Tivemos um crescimento nisso, mas só 8% das nossas pautas são em processo de execução. Talvez é um número para se pensar, né, sobre isso e sobre os dados que são trazidos pelo... eu não guardei o nome ainda, né? Não, o juiz Rafael, que trouxe dados, né, sobre esses aspectos que são muito importantes. Então, nós já estamos na nossa hora, muito se poderia ainda falar sobre a execução, mas eu lembro que, quando eu assumi, no século passado, em 1989, eu antes trabalhava com uma juíza e ela me disse: não esqueça que, quando agora tu vais tomar posse, que tu vais assumir uma junta de conciliação. E essa junta de conciliação, ela preveria o acordo. E esse acordo, ele deve ocorrer para finalizar o processo. Ou seja, até o final, até o credor ter o seu bem de vida reconhecido e entregue. Só depois que tu julgas. Então, aquele espírito das antigas juntas de conciliação e julgamento, ele deve ainda continuar, penso, na execução. Então, acho que esse foi o recado, esse foi um painel importante. Eu, mais uma vez, agradeço as brilhantes exposições, e, com isso, eu tenho que seguir aqui o para agradecer a todos os que compareceram, ou que acompanham esse seminário, aos colegas magistrados, senhores advogados, membros do Ministério Público, funcionários acadêmicos, tanto que estão aqui presentes, como o grande número que estão nos acompanhando de modo virtual. Então, em nome da organização, o nosso mais profundo agradecimento. Muito obrigado. Neste momento, será feita a entrega do certificado aos painelistas.
E com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Hugo Carlos Schormann. E neste momento, então, teremos o intervalo. Retornaremos às 11 horas para a conferência de encerramento com o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello.